né? Vamos aqui ver qual é a pergunta que nós temos hoje. A pergunta é essa aqui, olha. Por que Deus permite? Por que Deus permite tantas crenças diferentes, tantas religiões diferentes, tantas denominações diferentes? Por que ele permite, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, fundamental a esta resposta e a outras muitas é lembrar que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E entre muitos atributos que isto oferece à criatura, uma é a condição de entender sobre o bem e o mal, escolher um ou outro e ser respeitado por Deus em sua escolha e consequências. Deus não obriga ninguém a nada, pois não criou robôs, mas criou pessoas individualizadas. Então, primeiro ponto a se respeitar, a se entender, é isso. Ele criou a sua imagem e semelhança. Segundo, outro fator importante é que, a partir de Adão, Deus tem se revelado ao ser humano, a todas as pessoas, através da natureza, do imagem e semelhança, e por outros meios e pela atuação do Espírito Santo, principalmente convencendo toda pessoa de seu estado de pecado. Deus tem se revelado de muitas maneiras, inclusive através do convencimento que o Espírito opera em toda pessoa. Assim, diante desta revelação, todo ser humano tem dado uma resposta ante este convencimento do Espírito. Tá? 3. Muita gente no passado e no presente tem se colocado indiferente, mas muitos têm sido o interesse, né, a vontade de mudar isto. Quiseram e querem ter uma boa relação com o Criador por vários motivos. Então Deus convence o homem do pecado. Muitos ficam indiferentes, mas muitos dizem, não, Senhor, eu não quero ficar nessa situação. Eu quero mudança, eu quero melhorar, eu quero ser agradável a Ti. Tá? Muitos fazem isso. Esse interesse leva estes indivíduos a algum tipo de religiosidade. E estas religiosidades promovem o início e o desenvolvimento de religiões diferentes por todo o mundo, em muitos momentos da história humana. Então, cada um no seu lugar, no seu mundo, não é? Cada um vai dizendo, não, eu quero mudança, Senhor. E começa a desenvolver sua religiosidade, diferente uma da outra. E a partir dessas religiosidades, vão juntando com outros e formando religiões. Tá? 4. Por vários fatores, estas religiosidades e religiões se apresentam diferentes entre si em relação às suas crenças e suas práticas, inclusive dando nomes e atributos diferentes à divindade que entenderam na revelação divina que tiveram acesso. Muitas dessas pessoas entendendo suas divindades como plural, semelhante a Moisés, quando entendeu Deus dizendo, façamos o homem. Era mais de um. E o cristianismo, que entende a Trindade como sendo o único Deus. Mas há uma pluralidade aí. Outras religiões também entenderam pluralidade. E aí? Ah, mas a minha está certa, a dele está errada. Muito bem.
5. Dentro das religiões, convivem outras tantas diferenças de crenças e práticas, como acontece no judaísmo entre os fariseus, saduceus, essênios e outros. No islamismo, com os sunitas e xiitas e outros. E no cristianismo, entre católicos, protestantes, evangélicos e outros. É natural que assim seja, pois Deus deu liberdade e respeita a liberdade e limitações de cada um e de todos. Deus respeita. Consideremos também as diferenças de crenças e práticas que existem e são muito fortes dentro destas subdivisões religiosas, estas denominações dentro de cada religião, e mais as diferenças que existem e são naturais pelo fato de que as pessoas são diferentes entre si e suas religiosidades se diferenciam também dentro de suas igrejas, de suas comunidades, de suas denominações, das suas religiões e etc. 7. Aprofundando mais ainda essas diferenças, consideremos a evolução, a maturidade de cada pessoa em sua religiosidade, tanto nas crenças quanto nas práticas. Por exemplo, Paulo, no início do seu ministério, tinha uma crença em relação à volta de Jesus, conforme escreveu aos Tessalonicenses. Mas no final do seu ministério, passou a outro entendimento e crença, e que mudou suas práticas, o que revelou aos filipenses. Então, além das pessoas serem diferentes, existe a maturidade religiosa de cada um. Hoje eu creio numa coisa, amanhã eu vou crer em outra. Às vezes até antagônica àquela que eu cria antes. Entendeu? Então há esse desenvolvimento. E Deus entende isso. É natural que isso aconteça. Porque Deus respeita e permite tantas diferenças de crenças e práticas nas religiões em relação a Ele? Por que Ele permite? Porque permite, se sabe que isto confunde as pessoas e pode atrapalhar muitas de se achegarem a Ele. Entendemos que seja óbvio esta resposta depois que a gente reviu os pontos já mencionados. Tem tudo a ver com o respeito que ele tem com todo ser humano e suas limitações intencionais ou não. Mas, aí é o 9, mas é relativo imaginarmos que ele não seja sábio o suficiente para superar as dúvidas e anseios que estas diferenças produzem nas pessoas que ele quer alcançar e salvar. É muita ingenuidade acreditarmos que ele não se precaviu disso, que ele sofre simplesmente o prejuízo disto. Assim é que o Espírito Santo, continua convencendo todo mundo, mesmo aqueles que sofrem com esta confusão mencionada. O convencimento leva em consideração o jeito e o contexto de cada pessoa, de tal forma que não é impedido de fazer sua obra convencedora, mesmo com tantas diferenças que nós cometemos e praticamos em nossa religiosidade. 10. Um bom exemplo é a Europa. Em geral, detestam o cristianismo pelo nazismo que se mostrou e defendeu incondicionalmente com Hitler.
até nossos dias. O cristianismo é visto como nazista, fascista, lá na Europa. E a gente tem vivido muito isso aqui no Brasil e na América Latina e nos Estados Unidos. Entendeu? Fascismo, né? Então, para a gente defender uma coisa, a gente pisa em todo mundo. Para defender Deus, olha, nada a ver com Deus, olha. Para defender Deus, a gente briga e mata e prejudica todo mundo. Então não tem nada a ver com Deus. Para defender Bíblia, a gente está fazendo uma série de coisas contra todo mundo. Para defender a fé, a gente passa por cima de tudo, a gente passa como um trator por cima de tudo. Isso não é cristianismo, isso é fascismo, isso é diabo. Não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Então, por causa desse comportamento na Europa, eles detestam. Agora veja só o que é que a gente conversa sobre isso. Então o Espírito está convencendo todo mundo lá na Europa. O Espírito está convencendo todo mundo ainda e tem obtido muito êxito. Muita gente tem se rendido e tem sido salva pelo Senhor lá na Europa. Não estão se tornando cristãos. Essa coisa odiosa que estão vivendo lá na Europa em relação ao cristianismo. Não estão se tornando cristãos, mas em alguma religião, como por exemplo, o islamismo. Estão se tornando muçulmanos, convertidos. Entendeu? Ah, mas é impossível. Ué, mas você não disse que religião não salva? Jesus não disse que fora daquele curral cristão ali, né, havia muitas ovelhas que ele iria salvar? É você que vai impedir que o muçulmano seja salvo? Né? Então, cadê? Ele tem tido muito êxito lá, né? Não estão se tornando cristãos, mas alguma religião, como por exemplo o islamismo, que tem crescido demais por lá, demais na Europa, né? Ou até mesmo se tornado, olha só, declaradamente ateu. Ateu, que também é outro grupo que tem crescido. O crescimento do ateísmo na Europa, o índice de crescimento é maior do que o do cristianismo no mundo todo. Entendeu? Então veja, cadê? O islamismo, ou até mesmo se tornado declaradamente ateu aos critérios cristãos. Mas, de alguma forma, tementes ao Senhor. Não a esse Senhor que a gente anda pregando para eles aí com esse nome, né? Quem quer saber de Jeová? Aquele matador, vingador, que está lá destruindo e acabando com tudo lá na Palestina. Fala para um palestino sobre Jeová para você ver uma coisa. Aquele deusinho é muito fraco. Matador, vingativo. Né? Eles acreditam em Alá. Entendeu? Então aí por diante. Fato é que apesar dos prejuízos que a gente tem feito ao mundo, o Senhor Deus sabe como driblar essa situação e continua salvando muita gente. Não do jeito que a gente acha que deveria, mas do jeito dele. Ele tem salvo muita gente. Sabe por quê? Porque ele me ama, mas ele ama também muito aquelas outras pessoas. Não é por causa de mim que ele vai deixar de amar aquelas pessoas, não é por causa de mim que ele vai deixar de trabalhar, convencer e salvar aquelas pessoas. Graças a Deus, né? Eu já dou muito prejuízo para Deus. Pelo menos esses aí, ele não sofre tanto comigo. Mas outros prejuízos sim. Tá bom? Muito bem.